E aí, Takeshi? Os riders secundários são sempre uns docinhos? Hoje nós estamos aqui na CCXP, de dentro do stand da FIDE. Olha aqui, ó. Várias gostosuras, minhoquinhas, docinhos, tubetes. Para falar de uma lista dos riders secundários da era Heisei. Uma lista que o pessoal pediu aqui pra gente no On Fire, pediram bastante, falar sobre os mais riders, mais tokusatsu, mais riders Heisei, né? E o pessoal gosta, né? Sempre falam pra gente, pô, vocês sempre falam dos protagonistas e vocês nunca falam dos riders secundários. Né? Então a gente listou hoje os riders secundários. Takeshi listou, né? Os riders secundários. Presta atenção. E vamos começar, né? Começar. Em oitavo lugar, Kamen Rider... Vamos começar do final mesmo? Do finalzinho. Kamen Rider The End, do Kamen Rider Decade. Um rider aí curioso, né? Ele é um personagem que era bastante misterioso, ele começou meio que como um rival, um caçador, ladrão de tesouros, na verdade, né? E ele foi uma pedra no sapato muito grande pro Kamen Rider Decade, pro Kuga e pros amigos deles, né? Conhecido também como Kamen Rider PlayStation, né? Ele tem esse visual meio duvidoso, mas ele, apesar do visual duvidoso que ele tem, ele era um Rider que conseguia roubar o poder de todos os outros Riders, conseguia invocar os Riders secundários de várias séries, de várias eras, né? E um Rider que ficou marcado por causa de uma piadinha interna, né? Uma piadinha interna mesmo, mas é uma piadinha que era muito real, né? Ele é um Kamen Rider, ele é um motoqueiro mascarado que não tem moto. Então ele era basicamente um Rider pedestre, até, né? E a galera quis mudar isso radicalmente com o nosso sétimo Rider, que é o Kamen Rider Excel do Kamen Rider Double. Ele é literalmente uma moto? Não, pra compensar que o Kamen Rider The End, ele foi um Rider que não tinha moto, era um pedestre, esse Rider ele é tão linha dura, mas tão linha dura, que ele resolveu ele mesmo ser a moto dele. Resolvendo de maneira extremamente radical, é assim, ou coloca um pedestre, ou vamos colocar algum Rider moto. E é um Rider que teve uma participação relativamente legal junto com o W, né? Não, ele é bem bacana, porque o Kamen Rider Double, ele tinha essa coisa do detetive que sempre era bem linha dura, aquela coisa meio durão, filme noir e tal. Na verdade, o Ryu Terui, o alter ego do Axel, ele acabou sendo essa parte justamente mais linha dura possível, né? Ele era um Rider que estava buscando vingança, mesmo sem os poderes ele queria enfrentar os dopantes, a grande invasão da série, né? Visualmente também é um Rider legal, né? Apesar dessa ideia dele ser a moto, eu gosto do visual dele, cara. Não é um Rider que eu desgosto do visual. E mesmo na forma mais veloz dele, a forma Trial, ele é uma forma azul super veloz também, é bem bacana. E ele é cheio de frases de efeito também. E em sexto lugar, um Kamen Rider que é uma combinação assim perfeita. Imagina, Kamen Rider misturado com Jeet Kune Do, aquele estilo de luta assim do Bruce Lee. É, mas não é só isso, né? Tem alguma coisa que vem do espaço, assim, tipo Kamen Rider Meteor. Kamen Rider Meteor, secundário do Kamen Rider Force. É, um Kamen Rider todo cheio de gingado, né? Luta pulando, fazendo tchau, bem estilão Bruce Lee. É um Rider diferente, né? É um Rider que realmente, além de tudo, além de ter essa mistura espacial, tem a mistura das artes marciais e todo o requinte de Kamen Rider, né? O Force, na verdade, ele já foi uma série bem diferente, ele tinha um ritmo meio anime, o personagem principal ele era bem, assim, barulhento, ele era um cara bem expansivo, cheio de ideias. Estudante, né? Estudante, queria fazer amizade com o universo inteiro. Aí chega na série um personagem que faz o contraponto dele, ele é todo misterioso, os poderes dele vieram de uma fonte misteriosa também. Aí quando você vai ver... O poder dele, ele vem daquela coisa do meteoro, vem do espaço, e ele luta tipo Kung Fu, assim. É aquela... Se passasse nos anos 80, seria uma combinação explosiva. Kung Fu, espaço, Kamen Rider, heróis, artes marciais. Cara, tudo que tem de melhor. E o mais interessante disso é você notar que pelas entrevistas mesmo, o ator que interpretou o Ryusei, ele falou que era interessante como logo na prévia eles mandaram para ele o briefing do personagem e falaram, ó, seu personagem basicamente é uma versão Kamen Rider do Bruce Lee. Ele falou, é sério, e você vai ter a chance de você também fazer os gritinhos animalescos do Bruce Lee. Nossa, o cara deve ter pirado. Imagina se eu recebesse um briefing desse da diretoria aqui, o que eu não ia fazer. Quem deve ter pirado é o Suit Actor dele, que fazer aquelas coreografias, os golpes do Bruce Lee com aquela armadura pesada não deve ser uma coisa muito fácil, não. Nada fácil. E em quinto lugar, Kamen Rider Baron, do Kamen Rider Gaimon. É, cara, Gaimon teve bastante... Teve aquela coisa de um pouco de resistência por causa das frutas e tudo mais, mas um Rider que surpreendeu e o Baron chamou bastante a atenção da galera e ele tem ali um choque de personalidade, de ideias
contra o Gaim, que acaba deixando a série super interessante, né? Normalmente, quando esse Rider secundário ele é rival do Rider principal, a série acaba ganhando uns contornos de dramaticidade muito legal. E é o caso do Baron com o Gaim. Eles não são só Riders rivais, eles são rivais também na dança. Acho que uma coisa que é muito legal da gente citar do Kaito como o alter ego do Baron é que ele é um personagem que ele sofreu bastante na vida, ele acreditava piamente nessa história de você ter a sobrevivência do mais forte, mas por outro lado ele pensava que ele era fraco. Sim. Então ele se via na obrigação de buscar sempre se tornar mais forte, poder proteger as pessoas de quem ele gostava bastante, né? Quando você pega o Rider protagonista, ele sempre tem a questão de evolução de poder de uma maneira muito, muito forte, né? Muito positiva. O Rider secundário nem sempre tem uma evolução de poder tão clara quanto o protagonista tem, né? Mas o Baron, nesse caso, é muito legal você ver que, apesar dele ter essa busca incessante pelo poder, ele fazia a coisa certa também, né? Ele abandonou o Genesis Drive no meio da série também e falou, não, eu tenho que crescer pelo meu próprio poder. Pô, em quarto lugar, o Kamen Rider, pra mim, que merecia ser o protagonista. Será que ele não era o protagonista de verdade? Ah, não sei, cara. O Kamen Rider Knight, do Ou Kamen Batman, Rider Ryuki, também conhecido como Batman. Acho que o primeiro Rider que teve uma CG na capa estilona, né? Lembrava o Spawn, lembrava o Batman. Eu me lembro que quando eu vi as primeiras scans do Ryuki, que eu vi o Knight, eu falei, meu, eu gosto muito de dragões, mas o Ren, o Kamen Rider Knight, ele merecia um destaque maior, ele merecia pra mim toda essa parte de protagonista, e ele teve, né, o seu protagonismo na série, né, de uma certa maneira. O que dá pra gente dizer é que o Kamen Rider Ryuki, ele sempre foi uma série muito diferentona, mesmo da estreia até hoje, ele tinha esse conflito entre vários Kamen Riders, são 13 Riders ao mesmo tempo na série, e tinha essa batalha sangrenta entre eles, tinha essa coisa de cada um ter sua própria motivação. Ele tinha a motivação dele de poder salvar a noiva dele. E mesmo assim, mesmo com o Shinji, o protagonista real da série, O Ryuki. eles tinham essa interação de forma que um acabou influenciando muito a personalidade do outro, as motivações do outro. Deu branco. As motivações. Então, o Takeshi também explode, tá? Ele adora explodir todo mundo, mas de vez em quando ele explode também. Mas a parte que mais interessa para os espectadores, para quem curte uma série de tokusatsu, é que o Ren, ele pode não ter sido o protagonista na história, mas as cenas de luta, as melhores cenas de luta da série foram sempre dele. Ah, sem dúvida. As melhores cenas de luta, as melhores chegadas, porque o Ren, ele chegou em alguns momentos da série que o pau tava comendo, o Ryuki tava pra morrer, apanhando, e ele chegava lá já, colocando uma banca, aquele visual legal. Assim, eu sou muito suspeito porque o Ren visualmente é um dos meus riders favoritos. O Knight é visualmente um dos meus riders favoritos. Eu gosto bastante do Batman também, acho que vocês pegaram a referência, né? Em terceiro lugar, um rider secundário que causou e infernizou a vida de todo mundo na série. Desde o protagonista até os vilões. É o Kusaka, o Kamen Rider Kaiza, do Kamen Rider Faiz. Para quem pensava que o Kamen Rider era só o defensor da justiça, bem dizendo, ele protegia a humanidade dos monstros, tá? Mas ele tinha uns métodos muito questionáveis, ele era manipulador, o cara era basicamente quase o vilão da história, né? Ah, pra mim, em alguns momentos eu quis socar ele, cara, quando ele dava aquele sorrisinho, aquele sorrisinho que virou meme, que virou uma coisa assim que todo mundo que assiste Kamen Rider viu em algum momento, e o memezinho ou o gifzinho do Kusaka rindo assim, eu ferrei você, eu tomei o cinto de você. Eu joguei você contra o seu melhor amigo. Quando a série ia caminhando, quando o Faiz estava começando a ficar amigo do Horser Fenoc, ele ia lá, pregava alguma coisinha, chegou a roubar o cinto dele, se transformar, bater no Horser Fenoc, voltar Pra se passar pelo Takumi pra falar, eu não gosto de você, mas na verdade era ele armando toda essa questão de manipular. Ele é basicamente o Big Brother de Riders, né? Ele manipulava cada um do jeito que ele queria, e não só entre os protagonistas, né? Também entre os personagens entre os vilões da também. série. Vilões, cara, ele merece. Eu gosto muito do Kaiza, principalmente visualmente, eu acho ele muito legal, mas em termos de heroísmo e Kamen Rider, ele mandava mal. Mas é um personagem importantíssimo porque ele ajudou a mover a história para um rumo bastante inesperado. E o próprio ator dele, o Kohei Murakami, até hoje ele comemora um dia no ano que ele chama de o Dia do Kaiza, dia 13 de setembro. 13 né? de setembro, 13 do 9, e sempre chamam ele para entrevistas, chamam ele para fazer comemoração. Teve o lançamento do
do box do Kais agora, com cinto e tudo mais, foi no dia 13/9 e chamaram ele para fazer toda a publicidade. No fim das contas, apesar de todos essas aspas que a gente colocou, esses poréns, ele é um rider super querido e o autor também é super querido por toda a galera, né? Correia Murakami, pra você, hein? Em segundo lugar, o rider que sempre anunciava que era hora de faturar. Kamen Rider Birth, mas nesse caso não é o Shintaro Goto, é o Akira Date, o primeiro. É, o Kamen Rider Time is Money. Do Kamen Rider Os, o Date-san é um ator super carismático, né? Extremamente carismático. Eu acho que eu tô pra ver aí um ator de secundário de Kamen Rider que consegue roubar em termos de carisma o lugar do profissional, acharam que ia passar esse programa sem explodir, né? Volta. Date tem essa... Eu gosto do Age, acho ele um rider super legal, acho ele um protagonista super legal, mas o Date-san, quando ele aparece com aquele jeito... Ele tem um jeito meio interiorano, assim, aquele jeito de pessoa que você olha e você fala, meu, que legal, esse cara quer ser amigo dele. É um cara boa praça. É um cara boa praça, é um cara legal, né? Não só isso. E é uma coisa muito interessante na produção, porque originalmente ele era para ser um personagem temporário. Ele seria a escada pro Shintaro Goto, que seria o verdadeiro Kamen Rider Birth, poder se desenvolver na série. Só que aí o pessoal foi gostando dele, e foi gostando, ele foi ficando, já tava batendo lá pelo episódio 40 e os caras tinham que resolver a história dele. Deixa ele aí. Aí fala, não, eles resolveram tirar ele na marra, conseguir concluir o plot dele, só que não durou muito tempo. Ele acabou voltando. Mas deixa o cara, pô, ele é bom, ele foi legal. E rendeu pra ele vários papéis isso daí depois, né? O Hiroaki Nobunaga, que é o ator que interpreta o Date-san, ele fez também o Shider, né, a versão nova dele, e ele também é a voz do Guts no novo anime do Berserk. Olha só que legal. Além de ser o Birth, o cara é o Shider e o Guts. Imagina a combinação? E não é só isso. Pra você ter uma ideia de como ele foi mais importante do que o Goto, no filme o Let's Go Kamen Riders, ele foi o rider que liderou todos os outros secundários que iam pra enfrentar o grande líder. Aí, tá vendo? Um rider secundário que tem nosso respeito. E em primeiro lugar, o rider que seria o rival daquele que trilha o caminho dos céus, só poderia ser o rider que, na verdade, ele lava o rosto todas as manhãs. Quem é ele? O deus da destruição. O rider mais poderoso? Kagami Arata, o Kamen Rider Quagata, o Kamen Rider Kabuto. Ele não é o Quagata. Quagata você tá confundindo com o Hurricane Ninja. Ataque. Arata Kagami, o Kamen Rider Gataki. Pô, e o Arata é um personagem fantástico, né, cara? Que é aquele personagem que tem uma evolução na série muito boa. O senso de justiça dele também. Na verdade, começou como vingança, foi evoluindo durante a série. Né? E ele começa meio como um personagem meio bagunçado ali, um personagem que quer se transformar no Kamen Rider Kabuto, mas acaba não conseguindo se transformar, o transformador passa batido dele. Você fala, meu, qual que é desse cara, meu? Esse cara não vai pra lugar nenhum, na série, você vê todos os outros personagens se transformando, todo mundo evoluindo e ele vai seguindo na série. Mas assim, cara, você fala, velho, não rola. Aí, do nada, em um determinado momento, ele começa a desenvolver ali a sua própria história. Quando ele descobre que ele também está destinado a ser um Kamen Rider, e aí acaba se transformando no Gataki, um Rider que visualmente, junto com o Knight, é um dos meus Riders favoritos. Eu gosto bastante dessa brincadeira do inseto Kabuto e Quagata. E agora eu vou deixar o Takeshi falar um pouquinho, porque não é justo eu estar aqui e eu não poder comer nada no stand da Fini, comer nenhuma balinha. E agora você fala e eu como. Fica à vontade. Acho que, falando bem a verdade, qual que é o legal do Arata Kagami? Ele é um personagem que evoluiu muito na série e no começo ele queria o poder pra ele, pra poder se vingar, pra poder vingar o irmão dele que foi vítima dos Worms. Chegou a conseguir o poder na forma do Kamen Rider Zabi, mas ele acabou rejeitando o poder porque ao mesmo tempo ele estava desenvolvendo a amizade dele com o Tendo, descobriu que o Tendo não queria a amizade dele também. Então ele acabou... O Tendo não quer amizade de ninguém também, né? Na verdade ele acabou tratando o Tendo como se fosse o rival dele. Deu tempo dele ser rejeitado pelo Gataki Zector, deu tempo dele quase arriscar a vida dele, e logo no final da série ele conseguiu o poder supremo. E pra mim, honestamente, se ficasse só o Gataki e o Kabuto na série inteira, não precisaria de mais nenhum outro Rider. Eu acho que o Gataki e o Kabuto, eles se completam como personagens, tanto transformado quanto destransformado.
E Transformados ele fazia uma dobradinha que chega a me lembrar Kamen Rider 1 e Kamen Rider 2, né? Ali evoluindo ao longo da série, derrotando todos os inimigos, e pra mim, por isso, o ataque merece, né? Esse destaque que a gente tá dando pra ele como primeiro. Se você não conhece, dá uma olhada em Kamen Rider Kabuto, dá uma olhada, você vai ver um Rider com visual muito legal, um personagem que tem uma história super humana, busca por vingança, evolução, como o próprio Takeshi falou aqui já mesmo, e que no final acaba rendendo um dos melhores personagens em termos de evolução de todos os tempos em Kamen Rider. Então é isso aí, galera, essa é a nossa lista dos Riders secundários. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem deixar algum outro Kamen Rider que a gente esqueceu ou que a gente Tem vários que ficaram de optou por fora. não colocar na nossa lista, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o canal, de compartilhar o vídeo. Tamo junto, até a próxima. オンファイアはフィニとパニーニの提供でお送りいたしました。